Amigos e irmãos queridos, um bom dia. Eu vou pedir que todos abram a Bíblia no Evangelho de João, capítulo 18, versículo 38. Repito, João, capítulo 18, verso 38, e a minha intenção hoje dar sequência a essa série de mensagens sobre o Evangelho de João e analisando nessa manhã o texto que vai do capítulo 18, verso 38, até o verso 6 do capítulo 19. Então, nós vamos hoje falar sobre o Jesus torturado. Longe de mim de procurar politizar a crucificação de Cristo. Agora, salta aos olhos de qualquer leitor do texto de João, desse capítulo, que essa passagem descreve a sessão de tortura pela qual o nosso Salvador passou. Então, João, capítulo 18, verso 38. E que a partir de agora, Deus nos socorra mesmo, que não seja mera transmissão de informação, de conteúdo religioso, mas que a palavra seja viva e aplicada pela graça divina no seu e no meu coração. Isso pode acontecer e para tal nós carecemos da ação de Deus. Sempre que eu me levanto para pregar, eu penso naquele texto dos discípulos no caminho de Emaús, que mantiveram contato com o Cristo ressurreto. Durante um tempo do diálogo, eles não conseguiram identificar a presença de Cristo. Eles sentiam algo estranho em seus corações e que só pôde ser decodificado por eles quando Cristo a eles se revelou, o que fez com que um se voltasse para o outro e dissesse: porventura, não nos ardia o coração quando pelo caminho ele nos expunha as Escrituras. Jesus veio conversando com eles sobre o Antigo Testamento. E ao falar sobre as verdades de Deus contidas na sua revelação, Jesus as comunicou com tamanho poder que aqueles homens sentiram o seu coração arder. Portanto, a pregação da palavra não tem como objetivo proporcionar entretenimento intelectual, mas sim transformar vidas. Essa é a nossa esperança. E as vidas são transformadas quando os corações são aquecidos pela graça divina, mediante a proclamação da verdade. Que Deus nos ajude, que a partir de agora o Espírito Santo nos auxilie em tudo. Então diz assim o verso 38 de João, capítulo 18. Pilatos perguntou: o que é a verdade? Depois de dizer isso, diz o texto que Pilatos voltou aos judeus e lhes disse: eu não acho nele crime algum. Verso 39. Como é costume entre vocês que eu solte alguém por ocasião da Páscoa, vocês querem que eu lhes solte o rei dos judeus? Então todos gritaram novamente: não este, mas Barrabás. Ora, Barrabás era salteador. Por isso Pilatos tomou Jesus e mandou açoitá-lo. Então essa passagem fala sobre a sessão de tortura pela qual Cristo passou. Que significa o seguinte: Cristo foi vítima do tipo de mundo que ele condenou. Preste atenção. Que nós, cristãos, evitemos, com toda a força do nosso ser, banalizar o conceito da redenção, o conceito do pecado, o conceito da conversão.
Porque quando o pecado humano deixa de ser visto por meio dessa caricatura apresentada por tantos pregadores e passa a ser encarado por nós como o veredito de Deus sobre a propensão humana à maldade, nós passamos a compreender a mensagem do Evangelho. Nós só iremos compreender a mensagem do Evangelho quando chegarmos à conclusão que esse mundo carece de um Evangelho. E porque esse mundo é um mundo que carece da mensagem de Cristo. Porque esse é o mundo que, à luz dessa passagem, em primeiro lugar, menospreza a verdade. Olha a indiferença de Pôncio Pilatos ao tratar do tema mais importante que pode ser objeto do pensamento humano. Pilatos perguntou: o que é a verdade? Pergunta feita por uma autoridade pública, que diante da verdade não reconheceu a sua presença. Diante da verdade encarnada, não procurou conhecê-la com todas as forças do seu ser. Aqui nós, portanto, encontramos alguém em cujas mãos estava o destino de milhares de vidas humanas e alheio ao sentido da palavra verdade. Ele não se preocupava em saber da existência da verdade, da possibilidade dos seres humanos conhecerem a verdade e de viverem sob o poder da verdade. O que é a verdade? Se você me perguntasse, Antônio, o que é mais difícil você entender no comportamento humano e de muitas pessoas que você conhece? Eu diria a indiferença para com a verdade. Mas eu não estou falando sobre a verdade no seu sentido mais amplo, o que envolve a busca pela aquisição de conhecimento em todos os campos de investigação do espírito humano. O que eu não consigo entender é como seres que vivem tão pouco, em meio a tamanha quantidade de incerteza, no decurso de alguns poucos dias dessa semana, eu posso me tornar objeto da intercessão de parentes e amigos por me encontrar em agonia em algum hospital. Não tenho certeza de nada. A maior parte do que diz respeito à minha vida ocorre à minha revelia. Eu não tenho garantia que vou terminar essa pregação entre o que eu estou dizendo agora e
o próximo segundo eu posso fazer um aneurisma aqui no púlpito dessa igreja. E aqui estamos, sujeitos a um número de incertezas, de possibilidades trágicas que cercam a vida de todos nós, e nos recusando a ouvir a voz de um homem como Sócrates, filósofo grego, que dizia: a vida não examinada não é digna de ser vivida. Que sentido tem você viver uma vida para a qual não encontra resposta para as questões mais sérias, que dizem respeito às áreas mais importantes da sua existência? Então, por que esse mundo precisa de redenção? Porque esse mundo é muito parecido com Pôncio Pilatos. O que é a verdade? Ora, diante de um ser como Jesus, eu quero fazer essa pergunta de joelhos, derramando lágrimas, prostrada aos seus pés, a fim de confessar a minha triste condição. Jesus, eu estou em trevas. Se eu tiver que enterrar um filho, eu não disponho de nenhuma informação que me possibilite saber a razão de uma dor tão excruciante como essa. Senhor, esse é um mundo de maldade, de inimizade, de desigualdade, de guerras sem fim. Por onde passamos é só destruição, miséria e opressão. Se há um Criador, como sabê-lo? E se Ele existe, como nos reconciliarmos com Ele? A vida após a morte? Faz sentido lutar pela justiça? O que aguarda a humanidade após o fim da vida biológica de cada ser humano? Terá feito diferença, ou fará diferença, ter vivido uma vida dedicada à luta pela justiça, pelo direito? Ou ter mantido relação cínica com todos os seres humanos, ignorando a dor do próximo, e só preocupado com a sua própria vida? Então esse é um mundo, preste atenção, a minha intenção nessa manhã é analisar a cena da tortura sofrida por Cristo e extrairmos dela os princípios, os comportamentos, as ideias presentes na vida de cada um de nós, e que, portanto, fazem com que o cristianismo declare que esse planeta precisa de redenção. E o que nos chama a atenção, portanto, nessa passagem, é essa indiferença de Pôncio Pilatos. O que é a verdade? Uma possível interpretação dessa pergunta feita por Pilatos, e a interpretação feita por muitos estudiosos, é que aqui há um tom de deboche
que é a verdade? Quem pode dizer onde encontrá-la? Que ser humano encontra-se em condição de se abstrair dos condicionamentos impostos pela cultura dentro da qual ele está inserido, a ponto de se aproximar nu, despido de todo preconceito do que é real? Há algo estranho com a humanidade. Eu nunca vou entender um cientista famoso, um PhD, alguém que contribuiu de uma forma real para a promoção da ciência, dizer que não acredita em Deus. E pessoas celebrarem uma confissão como essa, que significa celebrar a sua miséria, a sua desgraça, o seu infortúnio. Porque se não há Deus, olhe agora aí ao redor da sala onde você se encontra. Olhe para as pessoas que estão em sua companhia, amigo e amiga. Daqui a pouco, você vai ter que se despedir de todas essas pessoas para nunca mais encontrá-las, se é que não há um Criador, e nós estamos entregues às forças cegas que não entendem o que você sente agora por esse que está ao seu lado, ouvindo essa pregação. Em segundo lugar, esse é um mundo no qual inocentes são condenados. É um mundo profundamente injusto. Eu me lembro do trabalho que desenvolvi juntamente com o delegado Orlando Zacconi, com voluntários do Rio de Paz, nas carceragens da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Em especial, na carceragem de Neves. Lembro-me de um policial tarimbado, desses que não tem nenhum romantismo com relação à vida de um criminoso. E que, pelo que pude observar, é desses que são a favor do pensamento, me perdoe aqui o lugar comum, de que bandido bom é bandido morto. Mas nós estávamos voltados para a ala da facção criminosa chamada Comando Vermelho. Conversávamos no pátio da carceragem de Neves. Ouvimos os gritos de dentro daquelas celas. 100 pessoas num lugar onde só cabiam 10. 25 centímetros 25 centímetros por metro quadrado para cada preso. Um banheiro para 100 homens. Sarna, tuberculose, as mais diferentes e inimagináveis violações de direito, contra as quais esse delegado se insurgia e que nos levou à loucura, às lágrimas, ao sonho da reforma do sistema prisional. Mas eu me lembro desse policial virar-se para mim e dizer o seguinte: olha, eu não tenho a mínima dúvida que há muita gente aí dentro inocente, presa injustamente. Isso não é nada novo. Olhe para o verso 38 de João capítulo 18. Pilatos perguntou: o que é a verdade? Depois de dizer isso, Pilatos voltou aos judeus. Aqui, na verdade, ele virou-se para os pastores e padres daquele tempo, para a liderança religiosa judaica. Pilatos voltou-se aos judeus e lhes disse: eu não acho nele crime algum. Então, para você veja, preste atenção antes de me julgar e dizer que eu estou politizando uma pregação. Veja só,
essa passagem tem como objetivo principal descrever o amor redentor de Cristo. Aquilo ao que ele se sujeitou a fim de nos redimir dos nossos pecados. Eu não nego isso, não vou negar jamais. Tudo que nós vamos ver nessa manhã relaciona-se ao seu amor redentor. Essa é a mensagem principal do Evangelho de João. É nos ajudar a entender o preço que Cristo teve que pagar a fim de que fôssemos redimidos dos nossos pecados. Agora, é impossível lermos essa passagem sem pensarmos do ponto de vista do funcionamento das instituições políticas, das instituições públicas, sem pensarmos em termos da cultura do primeiro século, da forma como os seres humanos organizam sua vida em sociedade e como a maldade humana marca o funcionamento de todas essas instituições. Aqui nós vemos um homem, o rei, ou melhor, o governador da Judéia, o homem que respondia a César pela administração daquela região, dizer a seguinte coisa: eu não acho nele crime algum. Mas foi ele que autorizou a crucificação de Cristo. Contudo, segundo o relato histórico das testemunhas oculares da crucificação, Pilatos jamais acreditou nas acusações feitas pela liderança religiosa judaica. Ele sabia que aqueles homens estavam sendo movidos por inveja, que não suportavam a popularidade de Cristo, não toleravam a desconstrução que Cristo fazia do funcionamento daquelas mesmas instituições. Pilatos sabia que a acusação não tinha fundamento, e muito mais ainda depois que ele conheceu a Cristo, e ficou evidente que ele não estava diante de um zelote, de um revolucionário, de um insurgente, de alguém que estava montando uma milícia. Ele sabia da inocência do Senhor Jesus, contudo, faltava-lhe o elemento da coragem, da integridade, que fez com que ele se preocupasse mais com a sua imagem pública, com César, do que se preocupasse com a vontade de Deus. Ele sabia da inocência do Senhor Jesus, mas ele temeu o lobby judaico. Ele temeu que a liderança religiosa judaica fizesse com que chegasse a Roma a informação que Pilatos havia sido condescendente com um insurgente, com um líder revolucionário, com um terrorista. E assim funcionam as instituições públicas de todas as nações. E o que as caracteriza? É o interesse próprio. É a falta de espírito público. E sem querer ser piegas, falta de amor. Ele sabia da inocência de Cristo. E, contudo, permitiu que o Senhor Jesus fosse torturado e morto por crucificação.
Terceira característica desse mundo. É um mundo que considera inocente o culpado. Olha o verso 40. Então, no verso 39, Pilatos diz: mas é costume entre vocês que eu solte alguém por ocasião da Páscoa. Naquele período, havia, essa é uma possível interpretação, uma dramatização da libertação de Israel da escravidão do Egito. Então, eles libertavam um preso, talvez para corrigir algumas injustiças praticadas por aquele incipiente sistema de justiça criminal. Mas é costume entre vocês que eu solte alguém por ocasião da Páscoa, que eu pegue um preso e conceda liberdade a ele. Vocês querem que eu lhes solte o rei dos judeus? Então, Pilatos apresenta a liderança religiosa judaica e a cidadãos de Israel um homem que havia praticado de modo concreto o crime do qual Cristo estava sendo acusado. Barrabás era um zelote. Ele lutava pela libertação de Israel da opressão exercida pelo Império Romano. E numa das ações dele com os seus companheiros, com o seu grupo, uma pessoa havia sido morta. Então Pilatos chama Barrabás e o apresenta ao lado de Cristo na esperança de que o povo escolhesse pela libertação de Cristo, já que não havia dúvida sobre a natureza do crime de Barrabás, sua gravidade e também a quantidade de evidência. A Bíblia fala sobre Barrabás, dando a certeza que ele havia, dentro dos seus sonhos políticos, no seu anelo por libertação, praticado crime contra a vida. Para surpresa de Pilatos, todos gritaram novamente: não este, mas Barrabás. E João diz: ora, Barrabás era salteador. Eles gritavam Barrabás. Nesse sentido, é muito importante nós procurarmos entender por que a cidade, que 5 dias aproximadamente antes havia recebido Jesus com louvor, chamando-o de o Filho de Deus, o Filho de Davi. A Bíblia descreve aquelas pessoas jogando suas roupas no chão para que Jesus passasse por cima delas, montado num jumentinho. Hosana o que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. E agora aquelas pessoas são encontradas pedindo a crucificação de Cristo e soltura de Barrabás. Por quê? Porque aquela gente havia recebido uma profunda influência da liderança religiosa judaica. Os pastores daquele tempo, vamos assim dizer, foram para as redes sociais para disseminar mentira e fazer com que as pessoas perdessem a capacidade de separar o joio do trigo, tornando-as assim carentes desse elemento de discernimento. Meu Deus, que fato perturbador. Uma sociedade se tornar pior. Pedir a soltura
de bandidos e os inocentando e condenando inocentes. Então, esse é um mundo que é capaz de considerar inocente o que é culpado. Em quarto lugar, esse é um mundo no qual o Estado é o principal perpetrador de violação de direito. É importante, nesse sentido, que olhando para essa passagem, nós entendamos o porquê de tantos adeptos do movimento de direitos humanos erguerem a voz quando o Estado é visto praticando violação de direito. Nós já observamos essa tendência nos dias de Cristo. Esse tipo de violação de direito foi sistematicamente praticado ao longo de toda a história da humanidade. Foi assim no Império Romano, na Idade Média, foi assim nos estados absolutistas, aí vem a Revolução Francesa, causadora de mudanças significativas do ponto de vista da relação dos cidadãos com o Estado, e que, contudo, não conseguiu trazer solução para aquele que, apesar de se tornar portador de direitos políticos, não havia se tornado portador de direitos sociais. Então, legalmente, ele tinha assegurados alguns direitos que, contudo, não podiam ser exercidos por ele em razão do estado de miséria, de exploração, sabe, de exclusão, de vulnerabilidade em que se encontrava. E aí, então, quando nós chegamos no século XX, nós vemos nos países da cortina de ferro, no regime stalinista marxista, o Estado oprimindo pessoas. Se você quer ter uma ideia do que o Estado stalinista marxista fez contra seres humanos, eu sugiro que você leia o Arquipélago Gulag, de Alexander Solzhenitsyn, e se você também puder, leia A Recordação da Casa dos Mortos, de Dostoiévski. Eu li esse ano passado, ele que descreve o seu sofrimento nas prisões da Sibéria. Então, ali, o que nós temos é o exército trabalhando por um governo despótico, oprimindo pessoas. O mesmo aconteceu na Itália de Benito Mussolini. Mesmo fenômeno foi encontrado na Alemanha de Adolf Hitler. Então, a conclusão que essa gente chegou, e graças a Deus pela existência desses homens e mulheres, é que nós criamos um monstro chamado Estado. Sem ele não dá para viver. Só que nós conferimos aos agentes do poder público muito poder. Então, quando o Estado atua botando alguém numa cadeia, veja, na verdade, é um ser monstruoso, gigantesco, ao qual ninguém consegue resistir. E que é capaz, portanto, de acusar, de condenar, de prender, de matar. Sendo assim, é um leão que tem que ser mantido atrás das grades.
Na verdade, algumas pessoas só vão entender isso no dia que sofrerem na própria pele uma violação de direito praticada pelo Estado. Como eu vivi em 2013 com meu filho Mateus, quando policiais da Polícia Militar do Rio de Janeiro, no batalhão de choque, prenderam meu filho, o acusando de formação de quadrilha e dano ao patrimônio público. Disseram que ele havia apedrejado a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. O que eu não tenho a mínima dúvida que ele não fez, porque durante aquela manifestação da qual eu participei, ele esteve ao meu lado o tempo inteiro, não saiu um só minuto da minha companhia. E como tudo foi filmado, a juíza que o absolveu no final do ano passado, declarou a seguinte coisa: dos 13 que foram acusados pelos policiais, no caso de 12, não há nada que confirme, que prove o crime que lhes está sendo imputado. Agora, no caso do Mateus, a inocência dele está absolutamente provada. Ele é positivamente inocente. Agora, foram 5 anos de sofrimento, de inúmeras idas ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. A notícia se espalhou pelo Brasil, nos meios de comunicação. Eu tive que dar entrevista, porque estava diante do inusitado. O defensor de direitos humanos, presidente de uma ONG que é reconhecida como uma ONG que faz manifestações pacíficas, com seu filho preso, acusado de ter apedrejado a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Portanto, o que nós estamos vendo aqui é Jesus passando por esse sofrimento ao qual estão expostos hoje milhões de seres humanos. Vamos ao texto bíblico. Olha o que diz, verso 40 do capítulo 18 diz assim: então todos gritaram novamente, não este, mas Barrabás. Ora, Barrabás era salteador. Então, observe que as autoridades judaicas, o povo de Israel, fizeram lobby, fizeram pressão política. Olha, eu não preciso ser profeta para saber o que está se passando na cabeça de número incontável de pessoas que estão me ouvindo nessa manhã. Antônio está politizando a Bíblia, pelo amor de Deus. Responda-me uma pergunta: você não consegue enxergar relação nenhuma entre esse texto que está em curso nesse planeta e no nosso país? Eu estou com a minha Bíblia aberta, numa passagem que fala sobre a sessão de tortura sofrida por Cristo. É evidente que eu tenho que fazer uma interpretação teológica, soteriológica dessa passagem e mostrar a conexão dela com o plano de redenção de Deus. Essa é a mensagem primária. Contudo, nós estamos vendo aqui o mundo que Jesus Cristo condenou em ação, matando o próprio Cristo. E é conhecendo este mundo, o seu funcionamento, o que o anima, que nós vamos entender por que esse mundo precisa de redenção. Por que esse mundo matou a Cristo? E o que nos cabe fazer a partir do momento que conhecemos a Cristo e temos que lidar com essas instituições. Verso 19. Por isso Pilatos tomou Jesus o Jesus a quem ele considerava inocente e mandou açoitá-lo. Porque Pilatos tomou Jesus a quem ele considerava inocente
e o colocou nas mãos dos soldados do Império Romano para que Jesus fosse torturado. Porque ele era um covarde, sim, porque ele era um covarde. Mas porque ele estava experimentando a tentação mais presente no mundo das instituições políticas. Porque quem exerce esses cargos, quem chega ao posto no qual Pilatos chegou, não tem outra ambição na vida que não seja perpetuar-se do poder. Por quê? Porque exercer o poder é como cheirar uma carreira de cocaína, é viciante. Quando você vê pessoas o servindo, o tapete vermelho sendo posto diante dos seus pés para você passar, o mundo de bajuladores o cercando, a autoridade para destruir a vida dos seus adversários políticos e para promover os interesses daqueles que supostamente você gosta. Observe, Pilatos tomou Jesus e mandou açoitá-lo. Preste atenção, o que a Bíblia está dizendo é que assim funciona esse universo. E que está no campo do milagre, uma pessoa ficar, uma autoridade pública ficar do lado da justiça, quando essa decisão milita contra a sua popularidade. Ou intervém nos seus interesses políticos. Por isso Pilatos tomou Jesus e mandou açoitá-lo. Então veja só, temos aqui pelo menos 2 níveis de interpretação. O cordeiro que poderia enviar uma legião de anjos para deter Pilatos e aquele destacamento do exército romano. E o segundo nível de interpretação, funcionamento desse planeta. E a intenção divina, que percamos todo o romantismo, a fim de sabermos que nós fomos enviados por Deus como ovelhas para um mundo de lobos. Por isso Pilatos tomou Jesus e mandou açoitá-lo. Você está vendo a importância? Antônio, não politize. Eu não tenho como não tocar nesse assunto, meu irmão querido. Olhe por que nós precisamos da democracia. Olhe por que nós não podemos tolerar o totalitarismo. Olhe por que nós temos que viver no chamado sistema de freios e contrapesos. Por que nós não podemos permitir jamais que uma pessoa exerça autoridade absoluta sobre seres humanos? Olhe por que o discurso do deputado federal, feito essa semana, tem que ser condenado pelo todo da sociedade. Olhe para essa passagem, Pilatos pegando um inocente. Aqui não tem defensor público, não tem advogado, não tem corte de apelação, não tem, sabe, não tem ONU. Ele não tem a quem apelar. Por isso Pilatos tomou Jesus e mandou açoitá-lo. O que significa, portanto, que nós podemos tolerar práticas nas instituições do Estado capazes da vida de inocentes ser destruída pelo próprio Estado. E numa democracia nós estamos envolvidos. Nossas mãos ficam sujas de sangue quando nos tornamos sócios desse grande negócio chamado Brasil e permitimos que os demais sócios
perante o nosso silêncio, pratiquem aquilo que é uma provocação à santidade divina. Pilatos tomou Jesus e mandou açoitá-lo. Os soldados, aí começa a sessão de tortura. Os soldados teceram uma coroa de espinhos. A Bíblia não diz qual planta que eles usaram. Só diz que eles ali começaram a sessão de tortura por atingir a autoestima de Cristo. Fazer com que ele se sentisse ridículo, coisificado. Qual era a acusação? Eu sou o rei dos judeus. Portanto, vamos começar o bullying por dar início à sessão de coroamento desse rei. Não há rei sem a coroa real. Então vamos tecer essa coroa de espinho. Ali começa, portanto, ali é dada sequência ao seu espinho, a sua tortura, porque veja só, ele já havia sido torturado pela guarda do templo. Isso aqui é uma segunda sessão de tortura. Colocaram então espinhos e puseram na cabeça de Jesus. Sem a mínima dúvida, eles não fizeram com delicadeza. E ali o sangue começa a escorrer pela testa do nosso Redentor. Por amor a você, por amor a mim. Para nos redimir dos nossos pecados. Também o vestiram com manto de púrpura. Muito provavelmente eles pegaram um pedaço de uma capa velha de algum soldado do Império Romano, numa capa vermelha, e colocaram sobre o corpo de Jesus, porque essa é a veste real. O manto vermelho. Então vestiram o Senhor Jesus com um manto de púrpura. E aí então começa o teatro. Chegavam-se a ele e diziam, salve rei dos judeus. E aí começa o deboche. Imagine só, aquela figura patética, com o rosto coberto de sangue, sangue descendo pelas orelhas, pelo pescoço. Com aquele manto ridículo. E os soldados fingindo prestar culto, adoração ao rei dos judeus. Salve rei dos judeus. E à medida que eles se curvavam diante do Senhor Jesus, nesse teatro dantesco, diabólico, cada soldado dava-lhe uma bofetada. Por favor, voltamos aqui aos dois níveis de interpretação. Primeiro nível, o cordeiro que tira o pecado do mundo, sendo imolado por amor a você e a mim. O amor redentor de Deus que está em Cristo Jesus. Agora, o outro nível é uma forma de funcionamento das instituições públicas que podem, ou que uma forma que pode contar com o seu e o meu apoio, ou o seu e o meu repúdio. Eu peço que você olhe para essa passagem e diga o seguinte, isso aqui é bonito. Você se compadece de Cristo. Você olha para esse texto e diz, quanto sofrimento nas mãos de ímpios. Agora, quando você olha para o que é feito hoje no nosso país, quando você observa o que é apregoado por autoridade pública na nossa nação, por que você se cala? Chegavam-se a ele e diziam, salve rei dos judeus, e davam-lhe bofetadas. Então esse é o mundo no qual o Estado costuma ser o principal perpetrador de violação de direito. Por quê? Porque tem poder. Porque tem autoridade. Porque dispõe de recursos para oprimir. E por fim,
Esse é um mundo incapaz de divisar a verdade para além das aparências. É um mundo que ignora a verdade, mas é um mundo que sofre de limitações epistemológicas monumentais. Nós não lidamos com os fatos da vida de modo neutro. Estamos expostos aos mais diferentes tipos de condicionamento. E um desses condicionamentos é o de definirmos, consciente ou inconscientemente, a aparência da verdade. Até que nós nos deparamos com o verso 5 do capítulo 6. Então Jesus saiu, trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura. Imagine a cena. Jesus sai da sessão de tortura. A essa altura, com cuspe misturado com sangue, o corpo e o rosto em especial cheio de hematoma, o sangue descendo pela testa, aquela capa ridícula, e Jesus então apresentado, diz João, trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura. E Pilatos lhes disse: eis o homem. Et homo. Eis o homem. Eis o homem. Eis a referência da verdadeira humanidade. Eis o Filho de Deus. Eis o Redentor. Eis o Messias. Quem poderia acreditar numa mensagem dessa? César impressionava muito mais em Roma, com seu séquito, o seu trono real, do que Jesus Cristo. Sangrando, com o corpo coberto de feridas, vivendo os seus últimos momentos, suas últimas horas de vida. Então observe a dificuldade de se enxergar a verdade naquela cena. É uma dificuldade análoga à do nascimento, quando os reis magos entram naquele estábulo e, contudo, conseguem divisar o Messias na vida daquele bebê mamando no seio de Maria. E agora, uma dificuldade epistemológica, do ponto de vista, eu estou falando do conhecimento, da obtenção de conhecimento, do contato com a verdade, de uma outra natureza. Não mais o bebê, mas um homem de 33 anos, vindo de uma cidade insignificante, sozinho, porque os seus amigos todos o abandonaram, desfigurado, com o governador da Judéia dizendo: eis o homem. Quem acreditaria que ali estava a luz do mundo? O Filho de Deus, a encarnação da verdade. E o verso 6 conclui dizendo: quando viram Jesus, os principais sacerdotes e os seus guardas gritaram: crucifique, crucifique. Os principais sacerdotes. Os principais sacerdotes. Crucifique, crucifique. Pilatos repetiu: levem-no daqui vocês mesmos e o crucifiquem. Que vocês então levem adiante esse jogo sujo, tentando fazer o que vocês não podem fazer, porque vocês não têm autoridade para prescrever a pena de morte. Levem-no daqui vocês mesmos e o crucifiquem, porque eu não encontro nele crime algum. Meu Deus, que crime Pilatos praticou? Eu não encontro nele crime algum. Portanto, eu me recuso a morrer juntamente com ele. Porque eu não quero perder aquilo que duramente conquistei por causa de uma criatura insignificante. Eu me submeto ao jogo sujo
e tolero a injustiça. E hipocritamente eu lavo as minhas mãos. Gente querida, estou caminhando para a conclusão. O que nós vimos até agora? O que eu disse para você é que essa passagem descreve a sessão de tortura sofrida por Cristo horas antes da sua crucificação. Essa passagem, portanto, revela o mundo que Cristo condenou, que Cristo chama para o arrependimento em ação, matando o próprio Cristo. Ou seja, o melhor exemplar da espécie humana. Andou por esse planeta e os seres humanos não gostaram do que viram e decidiram matá-lo. Então, o que essa passagem da crucificação revela sobre esse mundo? Só entendendo o que essa passagem revela sobre o funcionamento desse mundo, para nós compreendermos o porquê temos que pregar o Evangelho, chamando assim homens e mulheres a deporem armas, cessarem com a rebelião e se reconciliarem com Deus. Porque esse é um mundo que menospreza a verdade. Nós vemos isso na figura de Pilatos. É um mundo no qual inocentes são condenados. Pilatos permite que seja morto um inocente. A religião condena o inocente. O poder religioso se une ao poder político para matar o inocente. Seja o pastor e a autoridade pública máxima em harmonia para praticar a injustiça. Em terceiro lugar, é um mundo que considera inocente o culpado, que por interesse pessoal é capaz de inocentar um criminoso, a fim de que por meio disso a culpa fosse lançada sobre os ombros de um inocente. Assim funciona esse planeta. Em quarto lugar, é um mundo no qual o Estado é o principal perpetrador de violação de direito. O que nós vemos aqui ser feito com Jesus, em geral, só pode ser feito quando o algoz tem essa instituição dando-lhe força para subjugar o homem, para praticar a violação de direito, para promover a opressão. E por fim, é um mundo incapaz de divisar a verdade para além da aparência. Então, esse é um mundo que, em razão do nosso preconceito, faz com que vivamos em meio a um número incontável de limitações epistemológicas. Porque julgamos que a verdade não pode se manifestar, sabe, por meio dessa imagem tão patética. Nos tornamos cegos para o fato de que o ser que ali se encontrava todo desfigurado era o mais formoso que já passou por esse planeta. Bom, eu gostaria de, diante disso, ressaltar 3 fatos, aqui eu concluo para a gente orar. Primeiro, o amor redentor de Cristo. O autocontrole. Porque se formos analisar essa passagem de modo teológico, nós entenderemos que Jesus exerceu ali um extraordinário autocontrole. Porque ele não invocou o socorro dos anjos ou uma maldição sobre os seus algozes, a fim de não ser torturado,
e morto. E por que ele o fez? Porque João 3,16 declara: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele decidiu ser levado como ovelha muda para o matadouro. Talvez não haja passagem que melhor descreva, certamente não há passagem que melhor descreva esse amor redentor do que o texto de Isaías capítulo 53. Não tinha boa aparência nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Então, há dois erros interpretativos que podem ser cometidos quando essa passagem é estudada. O primeiro erro é o de politizá-la. Nós não estamos aqui diante de uma narrativa cujo objetivo principal é o de ensinar política. Esse texto fala sobre esse que foi traspassado pelas nossas transgressões. Fala do amor redentor de Cristo, do que se entregou como ovelha pelos nossos pecados. Contudo, olhar para esse texto e reconhecer que Jesus foi objeto de uma inominável injustiça levada a cabo pelo poder da religião e o poder político, e isso não remeter a fazer uma leitura desse século, do modo como a nossa sociedade está organizada, e assim nos mobilizarmos para a sua transformação, gente, é um outro erro interpretativo gravíssimo. O que essa passagem está dizendo é o seguinte: olhe para como esse mundo funciona. Você, cristão, preste atenção no que esse mundo fez com Cristo. Significa, portanto, que essa passagem deve servir de vetor para a missão da igreja nesse planeta. Em primeiro lugar, a igreja tem que pregar, porque à luz dessa passagem, esse é um mundo mau. Eu amo psicanálise. E estou entre aqueles que recomendam pessoas a fazerem terapia. Eu tenho um amigo que diz que a terapia, ou a análise, é um presente que você dá a si mesmo. Eu acredito nisso. Contudo, todos nós sabemos que há profissionais dessa área fazendo um péssimo trabalho. E que não se dedicam a outra tarefa que não seja a de levar os seus pacientes a relativizarem tudo, perdendo assim a noção de certo e de errado. Amigo, você olhar para esse planeta, para tudo que já ocorreu debaixo do sol, praticado pela nossa espécie, e dizer que os cristãos estão errados em chamar os seres humanos de pecadores e declarar que eles precisam se arrepender dos seus pecados, é uma cegueira monumental.
Você não diria isso em Auschwitz, em Birkenau, em Dachau. Você não diria isso se visse uma mãe levando sua filhinha de 5 anos para uma câmara de gás. Você não diria isso. Portanto, olhamos para uma passagem como essa e temos o nosso fervor evangelístico renovado. Esse mundo precisa ouvir a mensagem do Evangelho. Segundo, não nos resta alternativa senão combater essa injustiça. Porque Jesus veio porque o mundo funciona assim. Como? Eu quero que alguém me explique. Se Jesus veio porque o mundo é assim, como uma pessoa pode acreditar que quem teve o encontro com Cristo vai tratar com indiferença esse mundo que Cristo condenou e que foi condenado por Cristo e que condenou a Cristo? Como que uma pessoa pode ser vista como alguém que nasceu de novo e olha para uma maldade como essa e não experimenta indignação e não luta para que essas cenas não se reproduzam? E olha, eu vou lhe dizer uma coisa, especialmente quando esse que se diz cristão vive numa democracia e tem a liberdade de expressão, o direito de protestar. Agora, eu concluo dizendo a seguinte coisa. Olhe para esse texto. O que ele revela? O melhor exemplar da raça humana ou da espécie humana sendo odiado pelas instituições religiosas, tratado com indiferença pela autoridade pública. Qual o ponto que eu quero chegar? Quanto mais a sua vida se tornar parecida com a vida de Cristo, mais inimigos você terá dentro da igreja e nas instituições públicas do seu país. Procure reproduzir a vida de Cristo. Não tenha dúvida de que você será objeto desse ódio. E, portanto, é de fundamental importância que, ao aceitar o apelo para vir à frente numa igreja, com as mãos levantadas, dizendo que você está consagrando sua vida para a obra missionária, é muito importante que você saiba o que está fazendo. Repito, você está sendo enviado como ovelha para o mundo de lobos. Pessoas haverão de odiá-lo e declararem toda espécie de mal a seu respeito. E os seus piores inimigos serão os de dentro da própria igreja. Conclusão. A relação de Cristo com este mundo revela o seu amor por você e por mim. E a visão do seu amor por nós deveria inflamar o nosso coração, mover a nossa vontade, a fim de que, com a nossa forma de viver, com o que escrevemos, com o que falamos, mediante o modo como nós nos comportamos, com a nossa vida, condenarmos o mundo que matou Jesus Cristo. Que Deus o abençoe em nome de Jesus. Vamos ter um momento de oração. Pai Santo, nós te agradecemos por essa passagem extraordinária, tão atual. E lamentamos, Senhor, que grande parte da igreja não tem ouvidos para ela. Porque se a passagem estivesse falando sobre sexo, tabaco e álcool, muitos diriam, sim, estamos diante de grandes males que afligem a humanidade. Mas quando se fala em tortura, em prisão, sem direito de defesa, quando se fala no Estado perpetrador de violação de direito,
quando se fala em regimes totalitários e pessoas abertamente atacam a democracia, perante o silêncio da igreja, a conclusão que nós chegamos é que nós adoecemos, Senhor. Cura-nos, Senhor. E ajuda-nos a olhar para essa passagem e sentir repulsa pelo que houve e sentir repulsa pelo que acontece hoje. E que Tu nos concedas graça para imitarmos a Cristo, para reproduzirmos a vida de Cristo. A quem nós amamos, Senhor. Porque a grande mensagem dessa passagem é que o imenso amor de Cristo por nós pecadores o levou a sofrer como ovelha muda no nosso lugar. Senhor, desembaça as lentes do nosso coração para que contemplemos a beleza do Salvador. Senhor, nós sabemos que racionalmente tudo é belo. Mas, Senhor, uma coisa é conjecturarmos sobre a beleza, outra coisa é termos uma visão da beleza. Ajuda-nos a ver a beleza, Senhor. E como Maria, cair aos pés de Cristo, banhar os seus pés com as nossas lágrimas de amor grato. Concede-nos graça para reproduzirmos, repetimos, Senhor, a vida de Cristo. Ainda que tenhamos que causar toda essa revolta, dentro e fora das instituições religiosas, ainda que nos tornemos inimigos do rei, inimigos do pastor, que Tu nos concedas graça, Senhor, para não perdermos em nenhum momento a nossa identidade cristã. Em nome de Jesus, Senhor. Amém.